Olá, tudo bem? Eu sou Átila Almada, professor de língua portuguesa, e você está na playlist Gramática e Texto aqui no canal da Almada Consultoria. Hoje nós vamos falar de um assunto que costuma dar um nó na cabeça dos vestibulandos e concurseiros na área de gramática, gramática aplicada, que é o pleonasmo. Dá um nó na sua cabeça também? Então, me acompanhe que a gente vai tirar esse nó rapidinho. Primeira coisa, o que é pleonasmo? Vamos conceituar. Quando duas palavras que são independentes, claro, são independentes se isoladas, essas palavras se aproximam e a junção delas gera um sentido de repetição, nós temos um pleonasmo, ou seja, palavras que se juntam e olhando para a ideia que elas trazem a mesma ideia. Duas palavras, duas expressões ou mais que dizem a mesma coisa. Isso é um pleonasmo. Existem dois tipos de pleonasmo. Normalmente se fala muito do vicioso. Claro, a gente vai falar aqui também, mas é preciso que você saiba que nem todo pleonasmo, ou seja, nem toda repetição provocada pela aproximação de palavras, ela é viciosa, ou seja, ela é um erro. Existe o pleonasmo enfático, que é um pleonasmo intencional, quando o emissor quer reforçar uma ideia, e existe o pleonasmo vicioso, que vem do erro, que vem do equívoco por desconhecimento ou desatenção. Vamos ver dois exemplos para que você entenda bem essa diferença. Primeiro exemplo. Vi com meus próprios olhos a magnífica obra arquitetônica de Gaudí, grande arquiteto catalão, lá de Barcelona, na Espanha. Imaginem que esta é a fala de um turista. Eu coloquei inclusive com travessão. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. O novo síndico do prédio foi eleito pela unanimidade de todos os que estavam na reunião. Imaginem que essa é a ata de uma assembleia condominial que registra a eleição do síndico. Qual é a diferença entre eles? Aliás, antes, quais são as semelhanças? Bom, as semelhanças é que nos dois casos há pleonasmo, ou seja, eu tenho palavras ou expressões que se aproximam e provocam repetição. Por exemplo, ver é um verbo que tem o seu sentido, e com os olhos é uma expressão adverbial de modo que tem o seu sentido, que são independentes. Eles podem não ser utilizados na mesma frase. Quando eu aproximo e digo vi com os meus próprios olhos, aí eu formo a repetição, porque obviamente você vê com o olho e não com a ponta do pé. Não é isso? Então, ver com os próprios olhos é pleonasmo. Segundo, unanimidade de todos. Unanimidade quer dizer escolha de todos, escolha geral. Quando eu falo que a votação foi unânime, significa que todos votaram naquele candidato. Portanto, o de todos diz a mesma coisa. É como se eu tivesse de todos, só que com palavras diferentes, né? Unanimidade de todos, mas as duas querendo dizer ali totalidade. Muito bem. Qual é a diferença entre os dois exemplos? No primeiro, eu tenho uma repetição intencional, enfática. Imaginem que o turista, encantado com as obras de Gaudí, fala, não, eu vi com os meus próprios olhos, a alegria, eu estive lá, eu realmente vi. Isso não é um problema, não se torna um erro, porque o contexto em que foi dito é um contexto em que a enfatização se fez necessária. Quase não sei a palavra, quase que eu transformei enfatização em um trava-línguas. No segundo exemplo, é uma ata de uma reunião condominial. O que eu espero de uma ata de uma reunião condominial? Eu espero formalidade. Na fala de um turista impressionado, emocionado, obviamente ela não será 100% formal e ela tem uma característica pessoal. O eu ou o sentimento do turista ali em voga. Numa ata de reunião condominial, não pode haver pessoalidade. É um texto impessoal e formal que tem por finalidade apenas e tão somente registrar os acontecimentos daquela reunião. Portanto, unanimidade de todos, aí sim é uma repetição totalmente desnecessária. É o chamado pleonasmo vicioso. Vamos ver agora outros exemplos de pleonasmo vicioso. Olha só. Abasteça 20 litros e ganhe grátis um pão de semolina. Por que é um pleonasmo vicioso? Porque tudo que você ganha é de graça. Você não ganha algo que você paga, concorda comigo? Então, ganhe grátis, eu estou dizendo duas vezes a mesma coisa. Da mesma maneira, no meu aniversário, os amigos fizeram uma surpresa inesperada. Ora, se fosse esperada, não seria surpresa. A característica inerente a toda surpresa é ser inesperada. A vida nem sempre é fácil, mas você deve encarar seus problemas de frente.
Encarar é colocar a cara, o rosto diante de. Portanto, encarar já tem em si a ideia de frente. E o último exemplo, como os alunos ficaram com muitas dúvidas, o professor repetiu tudo de novo. Repetir já é o ato de fazer novamente. Eu não preciso dizer repetir de novo. Bom, e agora? Como eu conserto, como eu elimino esse pleonasmo vicioso? A percepção dele nem sempre é fácil. Quando você escreve um texto formal, você deve ficar muito atento a isso. Faça uma releitura, uma reavaliação, uma revisão do seu texto para ver se não houve essa repetição. Mas se houve, a boa notícia é que consertar é fácil. Por quê? Porque, já que eu disse 2 vezes a mesma coisa, basta eu eliminar uma. Por exemplo, lá na reunião condominial, o síndico foi eleito por unanimidade de todos? Tiro de todos. O síndico foi eleito por unanimidade. Abasteça 20 litros e ganhe um pão de semolina. Tire o grátis. Ou pode dizer receba grátis, leve grátis. Ok, porque aí receber ou levar não tem a ideia obrigatória de gratuidade que ganhar tem. No meu aniversário, os amigos fizeram uma surpresa, apenas uma surpresa, tire o inesperada. Ou fizeram uma festa inesperada, porque aí festa não tem a característica de ser inesperada sempre. A vida nem sempre é fácil, mas você deve encarar os seus problemas. Beleza, encarar, tranquilo, não precisa pôr o de frente. Como os alunos ficaram com muitas dúvidas, o professor repetiu a explicação do conteúdo. Ou, eu posso dizer, o professor fez a explicação do conteúdo novamente. Eliminar uma das 2 palavras ou uma das 2 expressões que gera essa repetição, que gera o pleonasmo vicioso, é o suficiente para corrigir esse vício de linguagem. Mas volto a dizer, quando você produz um texto, atenção redobrada para não cair nesse erro que pode desqualificar a sua redação. E ao avaliar questões interpretativas, verificar com cuidado o sentido das palavras ou expressões para ver se a proximidade não gera a repetição. Bom, se você curtiu esse vídeo, já sabe, deixa o like, aperta o botão do gostei aqui embaixo, inscreva-se no canal se não é inscrito, ative as notificações, nós temos conteúdos, mais de um conteúdo semanal, acompanhe os nossos conteúdos e no nosso Instagram, @almadaconsultoria, você manda via direct sugestões de pauta e vai ser o maior prazer trazer a sua dúvida para cá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.